Muito boa noite a todas e todos presentes. Hoje teremos uma live sobre arbitragem, juntamente com o professor Olavo. Já deve estar chegando aqui para a gente iniciar. Para quem não me conhece, sou o professor Matheus Lins, sou aqui de Salvador, Bahia. E recentemente estamos com o lançamento já da segunda edição da Lei de Arbitragem Comentada. E vamos falar um pouquinho sobre esse livro hoje, além de outros temas introdutórios e mais polêmicos sobre a arbitragem. Já estão perguntando se vai ter sorteio aqui, ó. Beleza. Só um minuto para eu tentar convidar o professor Olavo. Pronto. Grande Matheus, como vai? Melhor agora. Tudo bem? Tudo bem? Como vai, professor? Tudo jóia. E você aí? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. Bom, prazer falar com você aí. Com certeza. Matar um pouco a saudade aí nessa pandemia, né? Pois é, rapaz. Saudade das minhas idas a Salvador, essa cidade maravilhosa aí. Verdade. Também nunca mais fui para São Paulo, então a gente fica aqui nessa virtualização, né? Não tem jeito, né, Matheus? Pelo menos a gente se encontra, de alguma forma nos encontramos e conversamos com mais pessoas também, né? Isso facilitou muito. Com certeza, perfeitamente. Grande prazer receber o professor Olavo. Professor Olavo, né, que é procurador do Estado. Professor Olavo, que juntamente comigo a gente escreveu a Lei de Arbitragem Comentada. Está agora na sua segunda edição, já em pré-venda. E vou apresentar um pouquinho o professor Olavo. Depois a gente conta rapidamente, né, algumas questões sobre o nosso livro, algumas peculiaridades da nossa segunda edição. E depois vamos tratar sobre alguns temas específicos de arbitragem, introdutórios também, mais específicos sobre a jurisprudência. E ficamos aqui muito felizes desse momento, né, com todos aqui assistindo. Agradecemos a presença de todos. E primeiramente eu apresento o professor Olavo. O professor Olavo é procurador do Estado de São Paulo, doutor e mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, professor do programa do doutorado e mestrado da UNAERP, professor convidado de cursos da pós-graduação da PUC, COGEAI, Faculdade Baiana de Direito, IDP São Paulo, Escola Paulista da Magistratura, ESP de São Paulo, USP, FDRP, dentre outras. Membro também das listas de árbitros de diversas instituições arbitrais. Membro da Comissão Especial de Arbitragem do Conselho Federal da OAB e colunista sênior do canal de arbitragem. Muito feliz, professor Olavo. Recíproco, meu querido professor Matheus Lins Rocha, aí, deixar aí minha boa noite para todos os amigos, as amigas, dizer que é uma satisfação voltar aqui a falar aqui no Instagram da editora Juspódio. Nós temos aí as sinopses, aí fizemos algumas lives recentemente, né? Tem uns livros pela editora Migalhas também, e a nossa lei de arbitragem aí, que acaba de sair a segunda edição. Eu estou muito feliz com esse projeto, mais uma vez aí com o meu querido amigo Matheus Lins Rocha, e também com a minha esposa Débora, que é juíza de Direito, é professora da Escola Paulista da Magistratura, e um tema que só cresce no Brasil, um tema muito interessante. Vocês todos têm que estar atenados com a arbitragem. Além da importância da advocacia, a arbitragem está caindo em concurso. A arbitragem com a administração pública é uma realidade impressionante nos dias de hoje. O Estado aderiu muito à arbitragem, então vocês devem aí ficar atentos à arbitragem, porque ela pegou e é um caminho sem volta. Estima-se que após a pandemia, durante a pandemia, nós tenhamos aí várias arbitragens. Então, mandar um salve especial ao professor Francisco Braga, que lançou um livro maravilhoso de constitucional, o professor Clodoaldo Moreira, aí, que é grande professor de todas as faculdades boas de Goiânia, aí, o Rildo aí também, um abraço, perito do TJ, o Marcelo, o Luiz Pinheiro, o Zé Carlos Andrade, o Carlos Montes Neto, que é juiz de direito, foi defensor público, que é me orientando no doutorado, o Zé Carlos Haddad, aí um prazer. Pessoal, e aí nós vamos agora fazer a apresentação do meu querido amigo Matheus Lins Rocha. O Matheus é uma pessoa fantástica, é praticamente unanimidade de todos que o conhecem, essa simpatia em pessoa. Ele é muito jovem, mas tem muito conhecimento e muita dedicação.
Ele é sócio da Lins e Lins Advogados Associados. Ele é doutorando pela UFBA, mestre em Direito e Governança e Políticas Públicas pela Unifax, pós-graduado em várias instituições, ele fez vários cursos de especialização. Eu vou economizar um pouquinho, senão ficaria 20 minutos falando todos os cursos de especialização que ele fez. Ele é professor do curso de Direito da Unifax, onde se graduou em Direito, então a casa gostou tanto dele que chamou para ele compor o corpo docente. Ele é orientador do grupo de estudos em atualidades e tendências da arbitragem dos institutos jurídicos da Unifax. É orientador de competições de arbitragem na Universidade de Salvador. É membro da comissão de arbitragem da OAB, seção da Bahia, coordenada pelo brilhante Gabriel Sejo, que eu até conversei ontem, conversei hoje, um professor fantástico. É membro da lista referencial de árbitros e mediadores da CAMES e tem trabalhado muito nas competições de arbitragem, preparando aí as turmas, desenvolvendo aí o seu conhecimento e transmitindo o conhecimento de forma gratuita, que é uma coisa muito admirável ainda. E o Matheus tem uma peculiaridade, nós nos conhecemos, conta aí, Matheus, como é que nós nos conhecemos? A gente, na verdade, foi um momento aí muito importante, muito interessante que a gente teve aqui em Salvador, né? Estava cursando a especialização em Direito Público da Faculdade Baiana de Direito. Tive a felicidade de ter o professor Olavo em uma das aulas, né? Que pude aprender muito, né? Em primeira instância já vi a qualidade, né, do professor Olavo em tão pouco tempo naquela primeira aula. E posteriormente, né, depois de algumas discussões, o professor Olavo me chamou para escrevermos um artigo em conjunto. Foi inclusive sobre o controle de convencionalidade, um tema que eu gosto bastante, que inclusive foi pouco tempo depois aprovado. E a partir disso começamos a fazer diversos outros projetos. Em 2017 tive a felicidade de o professor Olavo falar comigo desse projeto da lei de arbitragem. E aí, a partir desse momento, né, ficamos em conjunto escrevendo a lei de arbitragem, juntamente com a doutora Débora também, para posterior publicação no ano de 2019, da primeira edição, e agora, né, em 2021, com a nossa segunda edição, com várias atualizações e revisões e outras questões e peculiaridades a mais. Muito feliz, professor Olavo, de ter aqui. Professor. Recíproco, meu querido. Felicidade toda minha. Quero agradecer novamente todos que estão entrando. Pedir que façam print aqui e nos marquem aí nas nossas redes sociais. É importante depois interagir com vocês, porque só escrever o livro não tem graça. O importante é esse contato com os leitores, né? Também sou coautor das sinopses daí da Juspodium, que tem ajudado muita gente a passar em concurso. E agora a edição nova da Lei de Arbitragem, que é o tema de hoje que nós vamos trabalhar. Então façam um aviãozinho aí, indiquem para as pessoas, entrem lá no meu Instagram, me sigam o Matheus, que tem um atalho lá no meu Instagram. Essa live vai ficar gravada. Essa semana eu tenho uma semana inteira de arbitragem para comemorar o lançamento do livro. Além do Matheus, vários outros colegas. Semana que vem nós podemos voltar aqui, né, Matheus? Fazer mais uma live, porque a ideia é divulgar o conhecimento de forma gratuita, trazendo maior acessibilidade aí à arbitragem por todos vocês. E aí, Matheus, fica à vontade, pode mandar a primeira pergunta se quiser, estamos juntos. Perfeitamente, professor. Vou iniciar com um tema de bastante relevância e que teve, né, uma modificação no âmbito histórico. Eu gostaria de saber do professor, primeiramente, um tema bem palpitante, que tem, né, diversas doutrinas divergentes sobre o assunto. Qual seria a natureza jurídica da arbitragem, professor, segundo a jurisprudência dominante? E, 1.2, caberia ao árbitro fixar a estreinte? Excelente, Matheus. Pergunta que nós tratamos no nosso livro Lei de Arbitragem. Há julgado recentíssimo do STJ e do TJ, adotando a corrente defendida pelo professor Carmona, que foi o pioneiro no Brasil, defendendo a natureza jurídica da arbitragem como natureza jurisdicional. A lei fez essa opção do ordenamento jurídico brasileiro. A lei de arbitragem é explícita no sentido que o árbitro é juiz de fato e de direito. Leia esse artigo 18 da lei de arbitragem. O artigo 31 contempla a previsão expressa no sentido de que a sentença arbitral tem os mesmos efeitos da sentença judicial. O Código de Processo Civil reitera
a sentença arbitral como título executivo judicial, portanto, sujeita à impugnação ao cumprimento de sentença e também ao cumprimento de sentença, a equiparação dos regimes da sentença arbitral e a sentença judicial é uma realidade do ordenamento jurídico. O STJ reconhece expressamente essa tese, os TJs, na sua maioria, também. Portanto, hoje é uma discussão que perdeu muita força, porque a doutrina majoritária é nesse sentido. Logicamente que existem aqueles doutrinadores que entendem sentido contrário. E, Matheus, vale uma mensagem que nós nunca podemos desistir, porque o professor Carmona, na sua tese de doutorado, defendeu praticamente sozinho essa tese. Verdade. E hoje o professor Cândido Dinamarco, que era membro da banca, adota na teoria geral da arbitragem essa tese. Então é muito importante nós não desistirmos daquela nossa ideia, das nossas ideologias, das nossas correntes que nós defendemos, porque é algo que amanhã pode vingar. A sua pergunta é muito interessante, ela consta expressamente, essa polêmica é uma das novidades do nosso livro. Nós temos mais de 25 pontos que nós acrescentamos, o livro cresceu mais de 40 páginas, muitas notas de rodapé e uma linguagem direta, é isso que o livro proporciona. Tanto que assim, nós já chegamos e falamos acerca da possibilidade do árbitro fixar as frentes duas correntes. Primeira corrente, no sentido da impossibilidade que cabe ao Estado juiz, é o entendimento do professor Eduardo Talamini. Já a corrente que nós adotamos é no sentido de que o árbitro pode e deve fixar as frentes diante da natureza jurisdicional da arbitragem. É a corrente que prevalece no Tribunal de Justiça de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Tocantins. Acórdãos desses tribunais admitem a fixação de astrente sem nem questionar a possibilidade. Portanto, é algo muito forte na jurisprudência a possibilidade da fixação de astrente pelo árbitro, certo? Ocorre que a execução dessa astrente, como toda execução, todo cumprimento de sentença arbitral, vai para o judiciário, que foi uma opção legislativa, ok? Então é possível, é a corrente que prevalece com base na natureza jurisdicional da arbitragem. Mandar um abraço aqui para o Marcelo Drumes, para o nosso querido João Lemes, que foi meu aluno na graduação, penou lá comigo, né, João? Grande abraço, hoje ele trabalha como brilhante advogado e também assessorando o deputado federal Ricardo Silva, que também tive o prazer de ser meu aluno. Aí eu estou ficando idoso, Marcelo, ou Matheus, eu estou com 47 anos, aí já dei aula até para o deputado federal. Não foi só um, aí na Bahia eu tive a honra também de dar aula para aquele deputado federal que foi governador, que foi o prefeito, agora eu esqueci o nome dele, da Baiana também. Me ajude aí. Ele foi candidato à prefeitura, né? O Pellegrino, né? Nelson Pellegrino, que teve uma participação brilhante aí. Você estava comigo, foi a turma seguinte aí da tua... Foi a turma seguinte, eu fui visitar no dia, não foi? Que foi contigo. Isso aí. Exatamente. Matheus, agora minha vez de fazer uma pergunta para você. Como é a posição, qual é a jurisprudência do Supremo sobre a constitucionalidade da lei de arbitragem? Algo que aqueles que estão começando agora, às vezes perguntam e que você fala muito bem sobre isso. O Supremo admite a constitucionalidade da lei de arbitragem? E aí mandar um abraço para a Marcele aí, que fala que a sua caminhada é inspiradora, e o Matheus é maratonista, viu? Ele caminha e maratona nos estudos. Não sei se ele está correndo na vida real, mas acho que ele precisa correr porque a comida na casa dele é muito boa, gente. A paella lá é maravilhosa. Tivemos o prazer, eu, o professor Ricardo Maurício e também o nosso querido professor Manuel Jorge, comer a melhor paella do mundo e também as entradas maravilhosas da casa dos pais dele. Com a palavra, querido. Realmente. Obrigado, professor. Um grande abraço para a Marcele, grande oradora. Ela foi a terceira melhor oradora, professor, na competição de arbitragem da CAMES, né, lá da nossa equipe da Unifax. Então, eu agradeço a presença. É uma aluna que, desde o início do primeiro semestre, já demonstra um grande comprometimento. Então, fico muito feliz. A pergunta é muito importante, professor, e me remete às minhas aulas, né, da graduação do meu querido professor Gabriel Sejo, que dizia e já ensinava muito bem para a gente que a arbitragem em si é um meio que vem, né,
se desenvolvendo muito atualmente, mas é um meio antigo aqui no Brasil. Né? Já tinha previsões, né? Já haviam previsões sobre a arbitragem, inclusive nas ordenações filipinas, código, né, comercial de 1850 e assim sucessivamente, inclusive no Código Civil de 16. Né? E nós tivemos aqui algumas questões a partir dessa perspectiva do Código 16, em dois pontos muito importantes, né, que se refletiam principalmente na questão da vinculatividade da cláusula compromissória e da necessidade ou não de homologação da sentença arbitral. Então, a gente tem uma questão que algumas problemáticas relacionadas a esse tema fizeram com que a lei de arbitragem, com que a arbitragem, né, ficasse adormecida no âmbito do Brasil por 80 anos, né, de 1916 até 1996. E aí nós tivemos, né, uma questão muito importante na Lei 9.307, que se relaciona, né, com essas perspectivas da desnecessidade da homologação da sentença arbitral e também da força vinculante da cláusula compromissória. Tendo em vista essa perspectiva, muitos pensavam que a lei de arbitragem seria inconstitucional. E isso continuou sendo discutido até 2001, né, em que nós tivemos, no âmbito do agravo regimental, na sentença estrangeira 52067, né, da Espanha, um posicionamento do Supremo Tribunal Federal que declarou a constitucionalidade da lei de arbitragem, demonstrando que sim, não seria necessário, não é necessário que qualquer juiz venha homologar a sentença arbitral e também não é necessário, né, que haja obrigatoriamente um compromisso arbitral para, entre aspas, convalidar a cláusula compromissória. Então, esse entendimento do Supremo é de suma importância para a gente verificar que a lei de arbitragem é sim constitucional, ela foi declarada constitucional pelo Supremo, e nós temos a perspectiva de toda essa aplicação, inclusive da cláusula compromissória com status vinculante e da desnecessidade de homologação da sentença arbitral. É um tema de muita importância e já emendando, né, deixa eu ver, Marcelo ainda falou mais algumas questões aqui, mas emendando com essa perspectiva, né, eu já faço a pergunta seguinte, professor Olavo, que seria, existe a possibilidade de aplicação subsidiária do CPC na arbitragem? Qual a posição do STJ? Excelente, Matheus. Isso é muito importante vocês terem em mente, que não há automaticamente a aplicação subsidiária do CPC na arbitragem, salvo manifestação expressa das partes nesse sentido ou previsão no regulamento da respectiva Câmara. Isso por quê? Porque o sistema arbitral é composto por normas, leia-se regras e princípios próprios. Há uma autonomia científica do direito arbitral, que é um subsistema, composto por regras e princípios próprios. Ele é autorreferente. Arbitragem é arbitragem, isso justifica um tratamento autônomo. O que é importante vocês terem em mente é que há autonomia científica da arbitragem. E a corrente majoritária na doutrina e também na jurisprudência do TJ e do STJ, julgado de maio de 2021, reiterando isso, está no livro, que agora é capa vermelha, né? Esse livro azulzinho aqui virou capa. Eu achei a capa mais bonita ainda, né, Matheus? Ficou muito mais legal. É a jurisprudência do STJ, tá? Por que isso? Porque a lei de arbitragem só prevê uma vez, no artigo 14, que o Código de Processo Civil é aplicado na arbitragem quanto aos impedimentos e suspeições dos árbitros. Mas tem um plus, um algo a mais, que é o dever de revelação. Portanto, em outras situações, a lei de arbitragem silencia. Esse é o famoso silêncio eloquente ou silêncio intencional.
significa dizer que não há aplicação subsidiária se a lei não prever expressamente. É assim na lei do mandado de segurança, é assim na lei do mandado de injunção, é assim na lei da ação civil pública, é assim na lei da ação popular. Todas essas leis que eu citei agora, inclusive a de ação civil pública, prevêem a aplicação subsidiária do CPC. A lei de arbitragem não tem essa cláusula final, geralmente é no final da lei. Ela só prevê no artigo 14. De forma que esse silêncio do legislador significa a adoção do entendimento de que não há essa aplicação subsidiária e nem é recomendável, porque a processualização da arbitragem traz consequências negativas. Então isso é muito importante, porque essa tese tem várias repercussões no estudo da arbitragem inteira, pessoal. Eu vou falar muito essa semana de arbitragem lá no meu Instagram, Olavo Ferreira, que nós vamos marcar aqui na live gravada. E nós teremos uma live, além dessa maratona de lives, uma aula no YouTube gratuita sobre introdução à arbitragem dia 13 de julho. Eu já convido a todos vocês para essa aula gratuita dia 13 de julho. Mas essa repercussão da inaplicabilidade subsidiária do CPC é gigante. Ela vai desde a ausência da estabilização da tutela, a ausência da necessidade e dever de nomeação de curador especial, a ausência dos efeitos da confissão na arbitragem, da revelia na arbitragem, a parte não confessa no depoimento pessoal, não se aplicam as regras sobre testemunha na arbitragem, não se aplica a reclamação que está lá no CPC contra a decisão arbitral, não se aplicam os meios de impugnação à sentença judicial que estão lá no CPC, porque a arbitragem é regida por um instrumento normativo autônomo, é uma lei especial, né? Bom, eu até fico animado demais e vou falando demais, mas aí eu quero perguntar para o Matheus, como que a jurisprudência se posiciona sobre o caráter vinculante do compromisso arbitral? Explica um pouquinho sobre isso para a turma. Já partindo, professor, muito importante, né, sua explicação, inclusive no que se refere à autonomia, né, das partes com relação à fixação das perspectivas da arbitragem, né? Então, assim, é realmente de grande importância a gente fixar que, via de regra, a gente não aplica mesmo, né, alguma legislação que não seja específica da arbitragem. Inclusive, a gente tem essa primazia da aplicação aí da própria autonomia privada das partes que irão escolher, né, conforme a perspectiva autônoma. Mas respondendo, professor Olavo, sua pergunta, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ela também vai muito, né, no sentido do que o Supremo já tinha especificado anteriormente. Né? Então, como a gente tem essa perspectiva da característica da vinculação da cláusula compromissória, a gente não precisaria, né, uma ratificação do compromisso arbitral. Nós já temos posicionamento também da doutrina majoritária, que se nós temos uma cláusula compromissória, nós já temos algo vinculante. Essas partes elas deverão, né, submeter os seus conflitos no âmbito da arbitragem, né, e estariam ali renunciando, a princípio, à perspectiva do Poder Judiciário. É essa a jurisprudência majoritária no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que vai evidenciar que a convenção de arbitragem, ela, tanto a cláusula compromissória quanto o compromisso arbitral, as duas espécies têm força vinculante. E a partir disso é importante, claro, que as partes se utilizem aí de uma cláusula compromissória cheia, para que não seja necessário posteriormente recorrer ao Poder Judiciário para a realização, né, de um compromisso arbitral no âmbito ali do Poder Judiciário, algo que atrasaria, inclusive, a arbitragem. Mas, respondendo a sua pergunta, nós temos a característica vinculante, e isso trouxe, né, possibilitou a utilização cada vez maior da arbitragem. Então, para aqueles que estão assistindo, como se aplica uma arbitragem? Como a gente pode fixar a arbitragem? No âmbito contratual, nós podemos verificar uma cláusula compromissória, né, que vai demonstrar que aquelas partes, né, que os eventuais conflitos relacionados com aquele negócio jurídico serão
realizados por meio de arbitragem. Isso já vincula as partes para essa resolução pelo meio adequado de resolução de conflitos, salientando-se que é sempre recomendável que as partes se utilizem de uma cláusula compromissória cheia, para que não haja nenhuma dúvida ou dificuldade no início da arbitragem, possibilitando uma resolução mais célere e com duração razoável. Passando, professor, para a nossa próxima pergunta, né, para não perdermos tempo, gostaria que o professor falasse um pouquinho sobre a jurisprudência no âmbito do princípio da competência-competência ou competência-competência. Bom, vou falar assim, primeiro agradecer aí ao elogio feito aí pela querida Marcele, mandar um abraço aí para o meu querido sócio da Camis Bahia, Murilo Matos, que é membro do conselho da Camis que só cresce no Brasil. Murilo é um grande e dedicado sócio, muito empenhado nas competições e um grande amigo que prestigia sempre nossos eventos. Mandar um abraço para a Anitta aí, Nitael, né, falando que a Juspod é a melhor editora maior em termos de venda e receita também, graças a Deus, a editora que só cresce no Brasil. O princípio da competência-competência ele foi desenvolvido no século XX por influência da jurisprudência francesa, que ele é um princípio vital para a existência da arbitragem, que assegura que a arbitragem seja feita sem interferência direta dos tribunais estatais, já que é uma jurisdição privada ou uma jurisdição particular. Significa dizer que é importantíssima a autonomia do árbitro para decidir sobre a própria competência sem intervenção dos tribunais estatais. É importante esse princípio porque, a partir do momento que é instaurada uma arbitragem, a validade, vigência e eficácia da cláusula ou do compromisso cabe ao árbitro, não ao judiciário. O monopólio da primeira palavra sobre a vigência, eficácia, validade da cláusula, impedimento e suspeição do árbitro é do árbitro e não do judiciário. Somente após a conclusão da arbitragem é que cabe a ação anulatória. Portanto, isso é vital para evitar aquelas famosas medidas anti-arbitragens. E o STJ prestigia muito o princípio da competência-competência. Há no site do STJ uma reportagem de 2019 sobre o STJ prestigiar a jurisdição arbitral e ele é um princípio muito importante. Então a regra é que cabe ao árbitro o monopólio da primeira palavra sobre a sua competência, sobre a sua jurisdição não estatal, ele que julgará sobre vigência, validade e eficácia da cláusula ou do compromisso e cabe também a ele apreciar impedimento e suspeição. Lembrando que as câmaras têm órgãos internos ou constituem comissões para decidir sobre impedimento e suspeição, geralmente. Mas voltando aqui ao nosso assunto, a jurisprudência da STJ é muito forte e incisiva, prestigiando o princípio da competência. Mas, de forma excepcionalíssima, ou seja, excepcionalmente, como regra, a competência, mas em situações excepcionalíssimas de ilegalidade clarividente, de teratologia, de situações que o vício é clarividente, há excepcionalmente controle pelo judiciário. São 3 hipóteses na pesquisa que nós arrolamos aí no livro. A primeira, arbitragem imposta em contrato de consumo, ou seja, aquela arbitragem que é forçada ao consumidor. Arbitragem em contrato de adesão sem as formalidades legais. Ou seja, o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei de Arbitragem prevê formalidades para o contrato de adesão e elas não são observadas, como assinatura em aditamento, instrumento próprio, negrito, grifado, etc. E, por último, na jurisprudência, a arbitragem porque não firmou a convenção, por aquela parte que não assinou a convenção, que são situações excepcionalíssimas, que a ilegalidade é manifesta ou clarividente, Matheus, porque a regra, a competência, ela está positivada no artigo 8º e também no artigo 20 da Lei de Arbitragem. E o que é importante nós termos em mente? Algo que pode surgir
durante ou pós-pandemia. Ah, e a alegação de hipossuficiência de uma das partes? Ou seja, a alegação de falta de recursos financeiros por parte de uma das partes impede a aplicação da competência? A jurisprudência do STJ é no sentido negativo. Há um julgado recente aqui, está inclusive no livro de julho de 2019, do STJ. Esse julgado envolvia duas empresas que trabalham com comércio de gás natural, portanto não havia hipossuficiência. Ambas muito bem tranquilas e não se aplica o Código de Defesa do Consumidor também. Não era uma relação consumerista, era uma relação civil, e uma delas alegou a falta de recurso ou hipossuficiência. O STJ disse, essa alegação tem que ser deduzida lá no processo arbitral. Aqui no judiciário, não. Isso cabe, de acordo com o princípio da competência ao árbitro e não ao judiciário. Isso é um julgado muito interessante. Há julgado também no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, enquanto a empresa de distribuição de produtos médicos e hospitalares, um julgado também recente, que está no livro, tá? O livro que está pré-lançado hoje, 2 julgados de 2019. Perfeito? Portanto, essa é a posição atual da jurisprudência. E aí eu vou te fazer uma pergunta, Matheus. Quais são as mandar um abraço para o nosso querido Alberto Maia, que também é autor da Juspodium, tem um livro fantástico de arbitragem em fazenda pública. Grande abraço aí, Alberto. Quais são as espécies, Matheus, de cláusulas compromissórias segundo a jurisprudência? Perfeitamente, professor. Nós temos, a partir da lei de arbitragem, uma possibilidade de verificar que a cláusula compromissória ela pode ser de duas formas, né? Ela pode ser cheia ou pode ser vazia, né? Cheia é aquela que consta os requisitos obrigatórios que estão arrolados no âmbito da lei de arbitragem, no âmbito do artigo 10, né? E a cláusula vazia é aquela cláusula que não vai ter todos esses elementos, ou seja, não será possível instaurar arbitragem numa perspectiva inicial. Isso pode até, né, trazer alguns problemas no âmbito aí da celeridade da resolução do conflito, ou de uma duração razoável na resolução do conflito. A jurisprudência vem denominando essas cláusulas como, né, cheia ou vazia, ou também cheia ou autossuficiente, né, como sinônimos, e vazia ou em branco, né? Mas a partir também da jurisprudência e da doutrina, a gente consegue verificar outras duas modalidades. A cláusula escalonada, que pode ser, por exemplo, chamada de mediarb, uma das espécies de cláusula escalonada. A gente pode se utilizar primeiramente da mediação, que é um outro método que não estamos abordando no momento, para posteriormente, se a mediação for infrutífera, né, a gente pode ter a aplicação da arbitragem. A arbitragem vai ter uma sentença arbitral, então vai ser resolvido ali o litígio de qualquer modo, né? Ou então pode-se colocar também uma negociação, pode-se colocar uma conciliação e depois a arbitragem. Então, nas cláusulas escalonadas, nós colocamos 2 ou mais meios adequados de resolução de conflitos, o que pode fazer com que esse litígio seja melhor resolvido, por exemplo, por outros meios adequados, né? Nós sabemos que não existe meio melhor ou pior, mas sim meio mais adequado para cada situação concreta. Então, a gente pode ter essa cláusula escalonada e podemos também ter uma cláusula chamada de patológica. É aquela cláusula que possui alguma dubiedade, alguma dificuldade de interpretação na leitura, né, alguma contradição, alguma omissão que prejudique a instauração desse procedimento de arbitragem, né? Ou então, uma cláusula que seja impossível de se realizar na prática, né? com, por exemplo, a nacionalidade diferenciada de alguns dos árbitros, que falem um idioma que pouquíssimas pessoas falem, né? E que seja realizado em outro local e que, na prática, se torne impossível
a realização da arbitragem de acordo com aquela cláusula compromissória. Então, normalmente, nas perspectivas da jurisprudência, nas perspectivas da doutrina, nós encontramos a cláusula cheia, aquela que já possui todos os elementos obrigatórios para a instalação da arbitragem, a vazia, que não é recomendável, até porque isso vai trazer uma dificuldade na instalação da arbitragem. As partes poderão até ter que recorrerem ao Poder Judiciário para a realização de um compromisso ali naquele âmbito estatal. Então, isso vai atrasar muito a resolução do litígio. Então, nós temos a cláusula cheia, a cláusula vazia, que não é recomendável. Quanto mais a gente colocar informações, melhor. Além dessas duas cláusulas que a jurisprudência também enuncia, como a cláusula patológica e a cláusula escalonada, uma das espécies de escalonada med-arb, que é muito utilizado. Existem também as cláusulas arb-med, isso cada vez mais vai se desenvolvendo no âmbito da autonomia privada das partes, que vão escolhendo outros meios de resolução de conflitos que não seja ali o poder judiciário nesse âmbito. Ô, Matheus, só uma parte rápida aqui, antes eu vi que você já ia terminar, porque eu te conheço há muito tempo, mas a gente sabe até, ainda bem que a gente não joga truco juntos, senão ia ganhar todas, né? Porque um lê o gesto do outro. Mas já que eu vi que você estava falando isso, uma dica prática muito grande. Então, vai no site das câmaras, lá tem as cláusulas cheias. Só cuidado, vê o custo lá antes, porque às vezes você põe uma câmara que é muito caro, o teu contrato não comporta. Então, é uma cláusula do não litígio, vira uma arbitragem muito cara. E o que é importante? Sempre põe cláusula cheia, porque é muito difícil chegar num acordo, no compromisso. Porque na hora que começa a briga, meu irmão, acabou a paz, acabou o consenso. Não haverá consenso para a escolha da Câmara. Não haverá consenso para a escolha do árbitro. De forma que, com a cláusula cheia, seus problemas diminuem. Porque a cláusula já contém a adesão ao regulamento de alguma Câmara, e esse regulamento é tão completo, geralmente as câmaras grandes são, que tem até como resolve a nomeação do árbitro, se as duas partes não entrarem em acordo, né, Matheus? Perfeitamente. Então essa dica prática é muito importante a gente passar aqui, porque os advogados não vão correr o risco. E parece que não, mas tem. E vejam, se a cláusula é vazia, tem que entrar com aquela ação do artigo 7º da arbitragem, nem o juiz gosta. Eu tenho um amigo juiz que falou, poxa, eu estou com uma ação aqui para preencher cláusula vazia. Que é isso? Eu que vou fazer a arbitragem? Ele falou, não é isso não. Então, cuidado com isso, que é muito importante. Obrigado pela parte, Matheus. Imagina, eu que agradeço pela excelente complementação. Muito importante essa dica. As câmaras já demonstram o modelo de que cada uma prefere adotar. Então, já tem lá disponível nos sites. É evidente que é muito importante que se verifique os custos para ver se entra no orçamento das partes. Mas já tem lá nos respectivos sites, nos sítios eletrônicos, a possibilidade de cópia daquela cláusula. Ela é feita justamente para isso, para inserir no contrato, para posterior processamento e julgamento daquele litígio no âmbito arbitral. Perfeitamente, professor. Muito obrigado pela complementação excelente. E aqui eu passo, professor Olavo, para a última questão, outra questão, ou se quisermos a gente traz outras também questões. Quais são os meios de impugnação da sentença arbitral segundo a jurisprudência, professor? Perfeito, excelente pergunta. Isso está no livro, é um julgado muito recente do STJ, um julgado de 15 de abril, do STJ de 2021, já está no livro. Então o livro está muito quente, no sentido de jurisprudência atual. O STJ agora em abril definiu que são 2 os meios de impugnação à sentença arbitral. A ação anulatória do artigo 32 da Lei de Arbitragem, que tem um prazo decadencial de 90 dias, e a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. Com relação à impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, nós no Doutrina vibramos quando o STJ traz um julgado favorável aí ao que nós defendemos, e foi isso.
o STJ consolidou o entendimento que na impugnação ao cumprimento de sentença arbitral se aplica o prazo decadencial de 90 dias, quando essa impugnação veicula a hipótese, alguma hipótese do artigo 32 da Lei de Arbitragem. Ou seja, se na sua impugnação está ali arrolada alguma das hipóteses do artigo 32, tem prazo decadencial de impugnação, cumprimento de sentença, e esse prazo é de 90 dias. Algo que nós já defendíamos nessa edição anterior do livro e que nós continuamos defendendo e que é algo que é aplicado pelo STJ. Então, a jurisprudência do STJ hoje é nesse sentido, tá? A jurisprudência de tribunal estadual, no sentido de que cabe também a exceção de pré-executividade. Mas o STJ nada disse sobre isso nesse julgado agora de abril de 2021, ok? Portanto, diante dessas premissas, não cabe apelação, logicamente, não cabe ação rescisória, não cabe reclamação, que é um erro comum, não cabe mandado de segurança contra a decisão do árbitro. E tem que chegar no tribunal isso, porque o tribunal já teve julgado recente de jurisprudência. Isso tudo não cabe quanto à impugnação da sentença arbitral. Tá? Mandar um abraço aqui para os amigos Aline, que é minha aluna lá no mestrado, sofre comigo. O Arthur Manfredo, que é meu estagiário. O doutor Almeida Ribeiro, aí, que é advogado. Agradecer os cumprimentos. E também convidá-los para me seguirem no Instagram, convidá-los para seguirem o Matheus Lins Rocha. Nós teremos grandes lives essa semana no meu Instagram, com vários convidados, Daniel Neves, Carlos Montes, Mazei. Tá muito legal lá o convite que eu consegui, que o pessoal tivesse agenda. E também convidá-los para uma aula de introdução à arbitragem gratuita, dia 13 de julho, às 19h30, no meu canal do YouTube. Lá no meu Instagram também tem o meu canal do Telegram. Nesse canal do Telegram nós temos mais de 520 colegas inscritos e eu alimento muito nesse canal do Telegram com jurisprudência recente, com material, etc. Então, a Vanusa, entra lá no Olavo A. Ferreira, me segue lá na bio, tem o meu canal do Telegram. Lá no meu canal do Telegram tem jurisprudência, doutrina. Eu vou até começar a mandar áudio também para vocês se atualizarem sobre arbitragem e direito constitucional, porque eu também tenho essas obras de direito constitucional aqui, a sinopse, eu sou coautor. Perfeito? Bom, já fiz muito jabá, vou perguntar agora para o Matheus aqui. Matheus, como a jurisprudência se posiciona sobre a arbitrabilidade, objetiva no caso? Lembrando que arbitrabilidade significa que determinado caso pode ser submetido à arbitragem. Elas submetem e subdivide a arbitragem subjetiva, que diz respeito às partes, que são maiores e capazes, e também a arbitrabilidade objetiva, ou seja, se aquele assunto, aquele conteúdo, aquela matéria pode ser submetida à arbitragem. Então, minha pergunta para o Matheus diz respeito a como é a jurisprudência sobre a arbitrabilidade objetiva, ou seja, quais assuntos podem ser decididos sobre arbitragem. Com a palavra, meu querido amigo. Muito obrigado, professor Olavo. Queria mandar primeiramente um grande abraço ao doutor Murilo, né? Não falei aqui, já tinha visto ele, né? A querido aluno Caetano também, mencionar aqui que ele se faz presente, é um grande competidor também nas competições de arbitragem. Poxa, que legal. Né, do VIS em Viena, já participou de outras competições, então muito feliz pela presença de todas e todos os presentes aqui. Como o professor muito bem trouxe, né, a arbitrabilidade é aquela condição pela qual nós podemos submeter determinado litígio à arbitragem, né, professor Carrari muito bem traz sobre o tema, e ele vai, né, a gente pode verificar, a partir da leitura da própria lei de arbitragem, que nós temos duas situações muito relevantes que nós temos sempre que verificar. A arbitrabilidade subjetiva e a arbitrabilidade objetiva. A subjetiva se relaciona com as partes que vão estar, né,
decidindo por solucionar o litígio pela arbitragem, essas partes devem ser capazes, né, de acordo com a lei civil. Né? Mas nós temos também a arbitrabilidade objetiva, ou seja, quais são os litígios que nós podemos submeter à arbitragem? É qualquer litígio, né? E a jurisprudência, ela complementa a legislação no sentido de tentar aclarar mais isso às pessoas, né? Deixar mais claro e demonstrar quais seriam esses litígios, que são, pela legislação, aqueles que envolvem direitos patrimoniais disponíveis. Normalmente nós podemos definir, isso tem lá muito claro também no nosso livro, que esses direitos patrimoniais disponíveis são aqueles pelos quais as partes podem transacionar ou alienar. Né? Não que as partes vão fazer um acordo sobre a demanda, né, sobre a lide. Não necessariamente, elas podem fazer, sim, é claro, uma autocomposição, mas nesse caso eles vão submeter à arbitragem. Então um terceiro, né, um método heterocompositivo, um terceiro vai processar e julgar aquela demanda que obrigatoriamente terá que se relacionar com direitos patrimoniais disponíveis, né? Aquelas questões relativas ao patrimônio, aqueles direitos que são possíveis, que eles acabam sendo objeto, né, de alienação sem nenhum problema, ou de transação sem nenhuma vedação legal. E a partir disso nós temos uma possibilidade muito ampla de aplicação da arbitragem. Nós temos uma parte específica no nosso livro sobre isso, que é sobre arbitragem temática. Nós demonstramos a aplicação da arbitragem em diversos setores diferentes. Ou seja, o advogado que é especialista em diversos ramos do direito também deve saber sobre arbitragem, porque é mais uma forma de resolução de conflitos naquela área específica que o advogado atua. Né? Então nós temos a possibilidade de aplicação da arbitragem no âmbito do direito do trabalho, no âmbito da arbitragem aplicada à administração pública, né? Nós temos essa possibilidade de aplicação no âmbito societário, no direito civil, no direito do consumidor e a jurisprudência dominante nesse sentido. Né? No agronegócio, que está crescendo muito, nós temos aí uma competição também específica sobre agronegócio no âmbito da arbitragem da Camagro, né? As perspectivas empresariais, as perspectivas, inclusive, com relação à recuperação judicial e falências em determinadas hipóteses. Existem julgados, inclusive, que possibilitam a aplicação da arbitragem em algumas matérias de direito de família, né? Até mesmo fixação de determinadas questões relativas à divisão patrimonial e assim sucessivamente. Então, nós temos uma doutrina e uma jurisprudência favorável nesse sentido, da ampla aplicação da arbitragem em diversos ramos do direito, contanto que, nesse aspecto específico daquele caso concreto, nós tenhamos um direito patrimonial disponível. Ou seja, eu não posso colocar a minha pessoa, meus direitos personalíssimos, minha honra, minha imagem, digamos assim, meu nome, e assim sucessivamente no âmbito da arbitragem. Mas quantificações monetárias, patrimoniais, nós podemos sim submeter, e essa é a jurisprudência dominante. Então nós temos uma ampla aplicação nesse sentido das perspectivas desse meio de resolução heterocompositivo, que vem ganhando aí cada vez mais aplicabilidade, e que isso demonstra a importância de que os operadores do direito, no geral, devem também se adequar, devem também se informar sobre esse método que já é antigo, mas que se desenvolve de forma exponencial no nosso ordenamento jurídico. Então, é muito importante que a gente coloque isso para possibilitar um novo método, digamos assim, de resolução de conflitos, que não é mais novo, mas para aqueles que estão começando agora, vão ter como um novo método, como uma nova porta, como uma nova possibilidade de resolução. Parabéns, Matheus. Completíssima a sua resposta. E eu quero aproveitar que nós já estamos caminhando para o encerramento, para não
passar mais que 1 hora e não ficar muito cansativo, para convidá-los mais uma vez para seguirem o Matheus e me seguirem lá, Voar Ferreira. Lá no meu Instagram tem uma maratona de lives essa semana. E dia 13 de julho, às 19h30, no meu canal no YouTube, nós teremos uma aula gratuita sobre introdução à arbitragem. E é importante vocês conhecerem a arbitragem, seja aqueles que estão prestando concurso, está caindo muito, seja aqueles que vão advogar, é um meio muito rentável para o advogado. Se você já começar a se familiarizar, garanto que você sai na frente. E é algo que está crescendo muito no ordenamento jurídico. Mandar um abraço para a coautora do nosso livro, minha esposa querida Débora Ananias Alves Ferreira, que é juíza de Direito e professora da EPM, que está nos assistindo. Ela terminou um compromisso agora. E dizer para vocês que no livro nós temos muitas polêmicas novas. O livro cresceu mais de 40 páginas. Temos mais de 25 pontos, debates recentes também sobre processo, como, por exemplo, a posição do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a inconstitucionalidade do 189.4, quando prevê o segredo de justiça, das ações anulatórias que tratam da arbitragem. Houve manifesta e clara violação à cláusula de reserva de plenário, tem no livro. Sobre a questão do árbitro fixar atraente, que nós falamos. Jurisprudência recentíssimas do STJ, dos tribunais de justiça do Brasil inteiro, que nós utilizamos a Arbipídia, foi uma ferramenta valiosíssima. Trabalhamos exceções à competência. A hipossuficiência entre relação não consumerista não tem o condão de afastar a aplicação da cláusula, isso é importante vocês terem em mente. Tratamos da possibilidade da convenção das partes limitar a atividade do árbitro para designar perícia, isso é um tema muito polêmico, espinhoso. Trabalhamos o contraditório participativo na arbitragem, julgamento do STJ de maio, de 2021, julgado muito recente do STJ, que poucos comentam, todos que me conhecem sabem que eu adoro comentar julgado recente. Também trabalhamos arbitragem coletiva, aprofundamos a arbitragem de administração pública, tratamos da lei de licitações nova, da arbitragem na desapropriação. Há uma recomendação interessante ali sobre a arbitragem na desapropriação, já que o STJ admite a desistência da desapropriação. Cabe também à parte, é recomendável que conste na cláusula que eventual desistência da desapropriação quanto à fixação da indenização vá para a arbitragem. Porque o que acontece geralmente? Eles desistem da desapropriação depois de usarem o imóvel, você tem que entrar contra a ação. Se está na cláusula isso ou no compromisso, você já vai para a arbitragem e define muito mais rápido essa indenização. Acrescentamos a arbitragem no agronegócio que está na moda, a arbitragem no direito desportivo, o Matheus me ajudou muito, trouxe muita riqueza de conteúdo. Inserimos financiamento por terceiros, o third party funding, aqueles fundos de financiamento, as repercussões disso, o dever de revelação do árbitro sobre o fundo, se ele teve algum tipo de relação. Falamos sobre entrevistas com árbitros, que é um tema da moda, citamos muita doutrina estrangeira nesse tópico também. Trabalhamos esse julgado recente do STJ sobre testemunha técnica na arbitragem, que já estava na outra edição do livro, mas o STJ robustecendo. Demos algumas dicas práticas do termo de arbitragem, do encerramento das alegações, e tem muita coisa. Para não cansá-los aí, eu confesso que eu fiquei muito feliz, foram 3 anos que nós trabalhamos, eu, o Matheus e a Débora, com muito afinco, para entregar um livro que, graças a Deus, foi um sucesso, né, Matheus? Nós ficamos muito surpresos com a vendagem do livro, das sucessivas tiragens e da receptividade. E dizer aí, né, Matheus, que a gente está sempre à disposição para interação. Então, sigam o Matheus no Instagram, me sigam no meu Instagram. Eu tenho vídeos que eu faço sobre arbitragem, tem nosso canal, nós faremos mais lives. Proponham temas de lives, né, Matheus? Que nós estamos abertos aí. Com certeza, perfeitamente. Ficar à vontade. Com certeza. E às vezes, se surgirem dúvidas, a gente faz vídeos curtos. A ideia é que vocês tenham acesso a nós, que temos um trabalho solitário, embora em conjunto, né?
são três autores, mas que nós tenhamos essa interação que a internet e os meios atuais possibilitam, né? Matheus, para suas palavras finais, para a gente encerrar aí, fique à vontade, querido. Eu quero agradecer, professor Olavo, né? O professor já trouxe aí diversas das novidades que a gente trouxe na nossa segunda edição. Estou muito feliz também com o nosso produto, com o nosso trabalho, né, de 3 anos também para atualização, ampliação da nossa lei de arbitragem. E esperamos que seja, né, um sucesso como foi a primeira e que agrade a todos e todos os presentes, que a gente possa, né, contribuir com vocês de alguma forma também, nessa perspectiva. Queria mandar um abraço para doutora Débora, que apareceu também agora, estava no compromisso, o professor Olavo falou agora, né? A Luiz, meu aluno também. Obrigado, Luiz, pela presença. Professora Liliane, minha mãe, está presente também. Muito obrigado. Um abraço, professora Liliane, aí, que nos trata tão bem. Aí, quando nós vamos na casa do Matheus, dos pais do Matheus, ali é um confinamento da felicidade, né? Com certeza. O professor sai de lá muito feliz. Né? O melhor restaurante de Salvador é a casa dos pais do Matheus. Tá vendo aí? Já fez uma propaganda muito boa aí para todo mundo aí em Salvador. Maravilha. Então, assim, gostaria de agradecer a todas e todos os presentes que estão aqui, né, dedicando esse momento também para estar um pouco com a gente, para que a gente possa compartilhar um pouco desse momento solitário, né, professor Olavo? Então, agradecer muito, ficamos muito surpresos e felizes com a repercussão da primeira edição da nossa lei de arbitragem, né? Como se esgotou rapidamente a primeira tiragem, como nós tivemos a segunda tiragem também de forma rápida e com uma venda muito significativa, né? Com produtos significativos, inclusive sendo considerados como um dos livros principais no âmbito da arbitragem aqui no Brasil. Né, pelo Arbipedia, né? O Arbipedia citou o nosso livro como um dos melhores do Brasil de arbitragem, os mais indicados, que nos trouxe muita felicidade, inclusive tem atalho aí, a publicação lá no meu Instagram, né, Matheus? E é interessante também que nós ficamos muito felizes também com a citação do nosso livro por vários outros autores que muito nos trazem de felicidade e também por decisões judiciais, julgados do TJ, né? A Clara aqui, falando aqui, manda um abraço para a Clara, não sei qual Clara é, não dá para saber o sobrenome, mas um abraço. Se for a Clara do canal Arbitragem aí, então um abraço. Se não for a Clara do canal Arbitragem também, um abraço aí. Perfeitamente. Então, muito agradecidos. A gente já está finalizando, daqui a pouco vai cair aqui. Mas agradeço a presença de todos e todos e ficamos à disposição do que a gente puder ajudar, né, no âmbito aí da nossa segunda edição da Lei de Arbitragem Comentada. O Matheus vai salvar a live lá no Instagram da Editora Juspódio, logo ela vai estar disponível no meu canal do YouTube também. E reitero o convite para todas as lives essa semana lá no meu Instagram e para interação, mandarem questões no meu privado aqui, no meu inbox, estou sempre à disposição, o Matheus também. Tchau, pessoal. O Matheus vai salvar a live. Fiquem com Deus aí. Um grande abraço. Ninguém mandou nenhuma pergunta. Um abração. Até logo, pessoal. Nos sigam Olavo A. Ferreira e Matheus Lins Rocha. Muito obrigado. Grande abraço. Até mais, pessoal. Até mais, Matheus. Fica com Deus. Um abraço. Até logo. Fica com Deus.